Fala galera, acompanha futebol comigo, beleza? Como está a sua segunda-feira, esse início de semana? Bom, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua família. Vamos falar de Vasco, porque terça-feira tem Vasco pela Conmebol Sul-Americana. Já se iniciou a preparação. Bom, time reserva, time alternativo, o que o Renato deve mandar a campo terça-feira? Bom, vamos falar porque no jogo de Campeonato Brasileiro, que a 11ª rodada terminou ontem, vamos ver aonde o Vasco terminou a rodada, né? E vem comigo, vai dar bom. Bom, galera, é isso, né? Meu nome é Vão Ferreira, esse canal é o Vulgo Food, já vem se inscrevendo e deixando o seu joinha para poder ajudar o amigo aqui. Galera, vamos falar de Vasco e Audax Italiano. Vou ler um pedacinho de uma matéria do GE, que vem destacando o que a gente já imagina o que vai acontecer terça-feira. Beleza, olha. Renato Gaúcho deve escalar reservas contra o Audax Italiano nesta terça-feira. Após uma semana com mais de 10.000 km encarados entre Buenos Aires e Belém, o Vasco terá 7 dias direto no Rio de Janeiro. O clube enfrentará o Audax Italiano do Chile pela Sul-Americana na terça-feira e o São Paulo no Brasileirão no sábado. Os dois duelos serão em São Januário. A sequência sem viagens, por mais que haja uma semana cheia de jogos, traz a possibilidade de Renato Gaúcho aliviar parte física do elenco. A tendência é que o treinador escale mais uma vez um time formado por jovens jogadores, né, por reservas e jogadores formados nas categorias de base na Conmebol Sul-Americana. Aí vem destacando um pouquinho aquela questão do impacto físico, que foi uma tecla ali repetida pelo Renato durante parte daquela coletiva, inclusive o Renato falou bastante quando perguntado ali, que ele poupar o time um único jogo não era o suficiente, que ele está tentando preservar ainda mais os seus atletas, né, e que mesmo, foi isso, né, mesmo ele tendo poupado no jogo da estreia da Conmebol Sul-Americana, o Vasco, ele falou, na verdade, que o pesou no jogo do Vasco não foi a parte física, né? Foi aquela parte, como sempre, o Vasco levando gol no finalzinho. Mas ele deu a entender que não é porque ele poupou o time em um único jogo que o time já estaria 100% fisicamente falando. Foi mais ou menos o que eu entendi, tá? Que se fosse assim, todos os treinadores era só poupar o jogo um time e no outro estaria todo mundo voando. E a gente sabe que não é bem assim. Mas galera, aí pegando um gancho nessa matéria aqui, vou relembrar aqui, refrescar sua memória, o time que foi a campo na estreia contra os Barracas Central, né? Contra o Barracas Central da Sul-Americana. Só que a diferença é que agora é em São Januário, com a torcida que tá puta por conta desses últimos resultados, tá? E obviamente, a gente já sabendo que é o time mais alternativo, o torcedor vai meio que se segurar ali, cara. Mas olha que esse time não apronta. Vamos lembrar que o time que foi a campo na terça-feira passada? Fusato no gol, Cuesta, Lucas Freitas e Wallace Falcão, Hugo Moura, JP, Puma e Riquelme, Nuno Moreira, Matheus França e Spinelli. Bom, esse foi o time que foi a campo na terça-feira passada. E aí, a diferença, como eu disse, agora vai estar jogando em casa contra uma equipe que estreou também com derrota na estreia da Conmebol Sul-Americana. O Vasco veio de um empate. Vamos ver, né, como é que a torcida vai se comportar. Então me chamou um fato curioso, né? Que o Nuno Moreira, que ele foi titular nessa partida contra o Barracas Central, ele não entrou em campo no empate contra o Remo, né? Peguei até na Net Vasco que, pela primeira vez, Nuno, né, perde prestígio com o Renato e não sai do banco desde, né, pela primeira vez desde sua chegada ao Vasco. Nuno Moreira, que chegou a ser uma peça muito importante desse grupo. Hoje, a gente até hoje não sabe o que aconteceu com o futebol de Nuno Moreira. Ele foi titular nessa partida contra o Barracas Central. Parece que não aproveitou muito. Não só ele, muitos jogadores caíram muito de produção, tá? Mas, e aí? Você acha que o Nuno Moreira vai entrar como titular mais uma vez contra dessa vez o Audax Italiano jogando em casa? Deixe nos comentários. Bom, e o Andrés Gomes, que ontem compartilhou aí nas suas redes sociais uma postagem que chamou bastante atenção, que foi o seguinte, Posso aceitar falhar, mas não posso aceitar não tentar. Andrés Gomes em sua rede social ali, no seu Instagram. Ele, né, que é um dos destaques desse elenco, marcou um belo gol, né, no jogo de sábado, mas a gente não conseguiu sair com a vitória, né? Então, ou seja, se ele sai com esse gol aí, que seria o gol dos 3 pontos, né? É um cara que, cara, é um jogador que
representa muito o torcedor vascaíno, um jogador que não desiste, ele erra muito nessa partida, às vezes num 1 contra 1, às vezes um lance ou outro, né, a questão também da finalização, mas é um cara que realmente não desiste. Talvez é um dos poucos ali que dificilmente você vai ver a torcida cobrando, porque o que ele tem para entregar, ele entrega tudo dentro de campo, né. Então é um cara que sabe do seu potencial, sabe que esse grupo, mesmo com muitos erros, né, poderia estar numa situação muito melhor. E dito isso, já vou pegar gancho aqui para poder falar sobre a tabela do campeonato, porque o Vasco tem um jogo de terça-feira e tem um jogo contra o São Paulo, tá? E eu acho, tá? Eu acho que o Vasco, ele, por mais independente do resultado de terça-feira, o Vasco tem que focar sim no jogo de sábado, porque, meus amigos, é o seguinte, a tabela terminou ontem, a rodada terminou ontem, perdão. O Vasco, ele permaneceu na 13ª colocação com 13 pontos, né? Do 11º, que é o Botafogo, até o 15º, que é o Santos, todo mundo empatado em número de pontos, 13 pontos. O Corinthians, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o 16º, está com 11 pontos. O Cruzeiro, que venceu ontem e está na zona do rebaixamento, tem 10 pontos. Então, ou seja, do Vasco, que é o 12º, 13º, até o Cruzeiro, que é o primeiro na zona do rebaixamento, é a diferença de 3 pontos. Já a diferença do Vasco para o G5, que até rodadas atrás era o que o torcedor vinha sonhando, já é uma diferença de 7 pontos. Então, ou seja, o Vasco que deixou escapar muitos pontos nessas últimas rodadas, cedendo empate, cedendo virada, né? Hoje está mais próximo do Z4, né? Do Z4, do que propriamente do pelotão da frente lá da primeira página da tabela, do G5. Então, assim, é uma situação do qual o torcedor não consegue ter paz, não consegue projetar nada. Porque você pensa, né? O que vai ser esse jogo do Vasco sábado em São Januário contra o São Paulo? Se o Vasco vence, o Vasco vai a 16, aí o Vasco sobe, pode encostar já em número de pontos com o próprio Curitiba, aí vai precisar de umas combinações de resultado, então o Vasco pode já voltar a terminar na primeira página com muitas combinações de resultado, mas primeiramente o Vasco precisa fazer a parte dele, mas em caso de um resultado negativo, né, olha lá como é que essa rodada pode terminar pro Vasco. Então assim, eu sei que muitas pessoas vão querer focar na Sul-Americana pelo fato do Vasco já não conseguir vencer a 3 jogos, mas, na minha visão, a prioridade tem que ainda ser o Campeonato Brasileiro. Porque o brasileiro é assim, cara, você com 2, 3 vitórias você dá um salto gigante, mas também com 2, 3, 4 resultados negativos, entre derrotas e empates, você só vai despencando na tabela. Beleza, e olha que a rodada, de certa forma, ainda foi favorável, se for ver, no geral foi favorável ao Vasco da Gama. O Vasco deve aproveitar essa questão de fazer esses jogos em casa durante esses 7 dias, né, tanto da Sul-Americana quanto do Campeonato Brasileiro, e tem que fazer valer o favoritismo de estar jogando em casa com o apoio do seu torcedor. Você concorda comigo? Deixe nos comentários. Bom, eu também falei que no jogo de sábado às 6h30 entre Vasco e São Paulo vai vir com 2 desfalques, né? Rafael Tolói, zagueiro, e o lateral direito, Lucas Ramon, que estão suspensos, né? Levaram um cartão ali no jogo contra o Vitória no sábado, qual o São Paulo perdeu, então o São Paulo vem de derrota. E o Vasco, né, não vai contar com o Saldívia, que também levou o 3º amarelo contra o Remo, beleza? Então, obviamente, né, vamos ver o que vai acontecer durante essa semana, cara. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana. Será uma semana muito importante. Eu falo mais uma vez, o Vasco tem que aproveitar o fator de estar jogando em casa e não pode ter desatenção novamente, beleza? Dito isso, eu estou metendo meu pé. Se gostou do vídeo, não esqueça de apoiar o VuFut. Os vídeos têm dado muito bom mesmo. Muito obrigado a todos vocês que vêm se inscrevendo, que vêm comentando, que vêm curtindo também. Valeu, só tenho a agradecer. Gratidão. Fica com Deus. Uma ótima segunda-feira. Tô metendo meu pé. Valeu. Fui!